Olá, meu nome é Gisele, eu e a Flávia iremos falar hoje para vocês sobre um artigo Psicologia da Educação, Essência da Educação Emancipatória. Este artigo é de Adriana Moura Maia e Francisco Roberto Cunha. Trata-se de discutir, neste artigo, a necessidade de ações transformadoras na educação para torná-la significativa, eficaz e qualitativa. Ele menciona também a importância de teorias, pensadores e métodos para orientar na prática docente. O foco está nas teorias humanista e de Gestalt, que são vistas como complementares e essenciais para enfrentar os desafios educacionais atuais no Brasil. Essas teorias, elas ajudam os educadores a implementar metodologias inovadoras e a promover a formação de cidadãos complexos. O texto também destaca a evolução da psicologia do século XIX e suas contribuições para a educação, ressaltando que, apesar das críticas, essas teorias abriram novos horizontes para o pensamento educacional psicológico. A psicologia humanista se destacou nos anos de 60 e 70, influenciada pelas filosofias existenciais. Esse movimento ele surgiu com uma reação às ideias do behaviorismo e da psicanálise, enfatizando a integralidade entre a conduta do ser humano e o objeto, e o estudo de tudo o que é relevante para a condição humana. Os principais teóricos da psicologia humanista são Abraham Maslow e Carl Rogers. Maslow propôs a hierarquia das necessidades, desde as básicas, das mais básicas, como fisiologia, segurança, até a realização pessoal, que é o nível mais alto da existência humana. Rogers, por sua vez, ele focou no valor do indivíduo e na tendência inata de cada pessoa a atualizar suas capacidades e potencialidades. Então, a teoria humanista tem como objetivo o crescimento pessoal do aprendiz, englobando a afetividade, cognição e a psicomotricidade. Segundo Rogers, a aprendizagem ela deve ser facilitada, com o educador atuando como facilitador empático e autêntico na educação, no ensino-aprendizagem. Ele defendia a aprendizagem cooperativa, que encorajava a aceitação das diferenças e a melhoria da capacidade de ver o mundo e as pessoas. Rogers também acreditava que o estudante deve ser visto como um todo, consciente e autônomo, com liberdade para decidir e direcionar suas intenções. Sua pedagogia é centrada no estudante, valorizando a experiência e a responsabilidade do aluno no processo educacional. Em resumo, a psicologia humanista ela oferece uma perspectiva inovadora e abrangente da educação, focando no desenvolvimento integral do ser humano e na facilitação de uma aprendizagem significativa e adaptativa. Então, nessa teoria humanista, ela é vista com o aluno no centro, do estudo. Então, é focada nele, dando autonomia para o aluno, dando mais ênfase para todas aquelas necessidades que o aluno tem. A Flavinha entra agora e vai falar sobre a teoria de Gestalt e ela também cita sobre insights. Então, achei importante falar para vocês também sobre o que era insights, É uma compreensão clara e profunda que ocorre de maneira súbita, então trazendo clareza e soluções para problemas ou uma nova perspectiva sobre situações complexas. Eu não sei se vocês já ouviram, mas tem alguns filósofos, e alguns pensadores que diziam muito isso. Por exemplo, Isaac Newton, quando perguntaram para ele, como ele chegava à solução dos seus problemas, ele dizia que era pensando sempre neles. E de repente vinha a ideia, e aí surgiam as soluções dos problemas. Na verdade, o que acontecia é o que a gente chama de insights. Então, ele tinha insights e aí surgia as respostas, as soluções para os problemas. Então, tchau para vocês, obrigada aí pela atenção de todos. E agora entra a Flavinha. Bom dia a todos. Complementando a fala da Gisele, eu vou trazer aqui outra teoria, é uma outra escola da psicologia que surgiu ali no início do século XX e teve como principais difusores Max Weitermann,
Wolfgang Köhler e Kurt Koffka, que é a teoria da Gestalt. A teoria da Gestalt, Gestalt não é uma palavra alemã que não tem um significado preciso, mas pode ser entendido como forma. É uma teoria que dá ênfase à percepção do ser humano. Na época, ela surgiu como resposta à visão atomística e ao estruturalismo que existia na época, que entendia que para entender a psicologia, a gente deveria estudar os fenômenos psicológicos menores para compreender o todo. A teoria Gestalt é completamente oposta. Ela fala que a gente tem que analisar o todo para então partir para esses fenômenos psicológicos menores. Fala que só assim a gente vai conseguir perceber a realidade e entender a psicologia do indivíduo. É uma teoria que está muito ligada ao behaviorismo, surgiu ali na mesma época, que ela tenta estudar o comportamento humano, dá muita ênfase ao comportamento humano, só que, diferente do behaviorismo, além da análise da ação e reação, do estímulo e da resposta, eles falam que ali, entre os dois polos, há um processo e isso vai influenciar muito no resultado, que é a percepção que cada indivíduo tem. Então, entre o estímulo e a resposta, tem que ser levado em conta a percepção de cada um, né? Que vai variar de acordo com o meio em que ele está inserido, as vivências anteriores dessa pessoa. Então, para o gestaltismo, eu não posso falar que o todo é resultado da soma das partes. Para essa teoria, eu não posso afirmar que 1 mais 1 é 2. Necessariamente vai ser 2. Eu tenho que falar que 1 mais 1 vai gerar uma nova realidade que vai ser percebida de diferentes formas por cada indivíduo. E essa variação, ela pode se dar em razão do meio em que esse indivíduo está inserido. Por exemplo, eu não tenho o mesmo comportamento na praia e no trabalho. Na praia eu vou agir de uma forma, no trabalho eu vou agir de outra. E pode variar também de acordo com as respostas internas de cada pessoa. Um exemplo que eu posso dar nessa situação é que às vezes eu estou falando com uma outra pessoa e vou dar uma resposta que para mim não vai soar uma resposta normal. E às vezes para uma outra pessoa que está vendo a cena de fora, vai ter uma percepção de que eu fui mal educada na minha fala. Então, assim, cada pessoa tem essa percepção individual. É isso que a teoria Gestalt tem na sua essência. A análise da percepção de cada indivíduo. E com essa ideia de que sempre temos que estar com o olhar voltado para o todo, de que nós somos vítimas dos nossos olhos, a Gestalt usa muita imagem para exemplificar isso. Por isso também é muito utilizada na área do design, com vários pesquisadores utilizando essa teoria para desenvolver produtos a serem apresentados por clientes, até para saber, eles estudam para saber como esse produto vai ser recebido, né, no mercado, como vai ser percebido essa primeira impressão que o produto causa, né, e por isso utiliza muitas imagens, e duas delas bem utilizadas são essas, que fala que a gente tem que analisar o todo e não apenas as partes, e que as partes não necessariamente vão resultar um todo igual para cada pessoa, para todas as pessoas, né? Cada um vai ter uma percepção e com base nas variações que nós já mencionamos. E além dessa essência voltada para o olhar do todo, em detrimento do olhar apenas das partes, a Gestalt ainda fala que o nosso cérebro, ele tende a organizar o ambiente. Ele sempre tende a levar a um equilíbrio, a uma simetria, a buscar as soluções mais simples para os problemas. Então, por isso a psicologia explica que essa teoria segue 6 leis básicas, que também são exemplificadas por imagens. É a lei da semelhança, que ela é explicada por essa imagem aqui,
que fala que o nosso cérebro tende a buscar os elementos semelhantes. Então, nessa imagem, primeiro a gente veria as linhas verticais e só depois as horizontais, né? Que intercalando, primeiro a gente buscaria os elementos semelhantes. Tem a lei da proximidade, que ela é exemplificada por essa imagem, que nosso cérebro tende a agrupar os elementos próximos. A lei da continuidade, que fala que aqui a gente pode ver o que foi desenhado, né? E o que é visto, que a gente tende a ver da forma mais simples possível. Essa é a lei da continuidade, que pode ser exemplificada também por aquelas luzes de Natal, que a gente para nós parece estar em movimento, mas na verdade é o nosso cérebro complementando as informações faltantes, para simplificar mesmo. A outra lei é da pregnância ou da simplicidade, que também pode ser exemplificada por essa imagem. Quanto mais simples, mais é assimilado pelo nosso cérebro, né? No caso, esse desenho. A lei do fechamento, que a nossa mente, ela tende a ver um objeto completo, mesmo quando a gente não tem um, né? Essa é a lei do fechamento. E da unificação, que mesmo essas imagens abstratas, elas podem ser entendidas pelo nosso cérebro. Então, essas são as 6 leis básicas utilizadas na psicologia pela teoria da Gestalt. E essa tendência ao equilíbrio é o que explica a Gestalt ser usada na área da educação. Quando essa tendência ao equilíbrio, quando ela é quebrada, quando surge um problema a ser solucionado, isso gera uma tensão. E no processo de aprendizagem, essa tensão, nosso cérebro, ele tende a reorganizar o nosso cognitivo para a gente buscar a solução para esse problema. E isso, para a Gestalt, isso se dá através das vivências anteriores, a gente busca o que a gente vivenciou, aquela percepção do problema, que a gente tem como o problema como um todo, para então dar aquele insight e a gente solucionar o problema. Essa palavra insight também é muito utilizada na teoria Gestalt, juntamente com a palavra percepção. E para eles, a aprendizagem se dá dessa forma, por meio de insights. E foi aí que Coller começou a estudar o assunto e ele fez vários estudos com chimpanzés. Ele queria saber como que se dava essa aprendizagem por insights. E o que ele percebeu? Ele colocava os chimpanzés em um ambiente, dava um problema a ser solucionado. No caso, ele colocava alimentos, bananas, bem longe de onde os chimpanzés estavam. E ele viu que para que eles aprendessem a solucionar esse problema, ele teria que dar estímulos para esses chimpanzés terem os insights. Então, esses estímulos são as ferramentas que vão ser utilizadas para que, no caso, os indivíduos cheguem à solução desse problema. As ferramentas, no caso dos chimpanzés, que foram dadas, foram caixotes e varas. Então, eles ficaram observando aquelas ferramentas até que eles, com as vivências anteriores, com a percepção daquele ambiente, eles tiveram essa compreensão súbita de como eles usariam os caixotes e as varas para conseguirem pegar as bananas e solucionar os problemas. Então, além da percepção do todo, da reorganização ali das ideias com a busca das vivências anteriores, para a teoria da Gestalt, os estímulos a serem oferecidos são muito importantes. Então, na educação, o professor ele é o responsável por oferecer esses estímulos para que o aluno seja capaz, como ser ativo, de buscar soluções para esses problemas e voltar ao equilíbrio e à simetria que se tinha antes. Essa teoria ela pode ser usada também nas práticas pedagógicas, quando se pensa em atividades que devem ser contextualizadas,
que não sejam de mera repetição, de mera memorização, né? Devem levar segundo a teoria, levar uma aprendizagem eficaz, sempre contextualizada. Apesar das diferentes disciplinas, elas devem ser ofertadas como um todo. Uma deve fazer sentido elas devem fazer sentido ao aluno e devem ser analisadas como um todo no currículo e não serem ofertadas como disciplinas totalmente desconectadas umas das outras. Então, essa foi uma breve exposição sobre a teoria da Gestalt, que é uma escola da psicologia que tem sido utilizada na área da educação, como nós vimos, e também em outras áreas, né, dada a sua importância, na área do design, do marketing. E a autora do artigo que eu e a Gisele estudamos como texto base para essa exposição, ela finaliza falando justamente isso, que apesar das diversas teorias existentes, cabe ao educador conhecê-las e escolher as que melhor se adequam à sua realidade, ao seu ambiente, ao ambiente da escola em que ele está inserido, mas sempre olhando, devendo ser olhado o aluno como um todo, como um ser que tem suas relações sociais, que tem sua maturação biológica, que tem seu desenvolvimento psicológico individual, e que isso deve ser trazido e levado em conta nesse processo de aprendizagem. Obrigada a todos e bom dia.